Queridos irmãos, minhas irmãs, é uma alegria para nós estarmos congregados na oportunidade diante da palavra de Deus, que é a fonte de todo bem, a fonte da vida, na qual nós podemos beber água para sempre. Que Ele abençoe a cada um daqueles que aqui se reúnem, que Ele abençoe aos que recebem a palavra em outros lugares, e os nossos amados que não estão aqui, a quem nós desejamos socorrer e amparar, que nas suas misericórdias o Senhor possa chegar até eles e ajudá-los a resistir contra as tentações desse mundo. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um tempo bastante estranho, aonde os nossos corações estão sendo confundidos pelo espírito deste tempo. É uma época de muita confusão. Hoje nós estivemos lendo uma dessas revistas de grande circulação no país, e são muitas as notícias e preocupações das autoridades em face do estado de anarquia que anda chegando em algumas cidades, e manifestações e coisas que as autoridades não sabem bem como controlar. E nós estamos vendo também nos meios de comunicação muitas coisas que contrariam os ensinamentos do Senhor e os princípios da igreja, que vão sendo colocadas de maneira bastante delicada nos corações imaturos. É um tempo de muita confusão para as almas. E nós que somos pregadores e homens à frente da igreja, também ficamos muito entristecidos de ver que este espírito também está rodeando a igreja, e que ele vem entrando nas nossas famílias e vem provocando danos consideráveis. E nós que somos pais e mães, estamos meio desesperançados, mas não podemos, em nenhuma circunstância, deixar que a nossa fé se enfraqueça. A nossa confiança em Jesus, ela não pode ser abalada. Amém? Porque nós temos um Deus que opera todas as coisas. E este mal que vem sobre o mundo, ele também acontece pela vontade e permissão do Pai, de maneira que esta humanidade possa ser provada, ela possa, como em outros tempos, ser experimentada. Para esta humanidade, o Senhor ofereceu 2 caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E cabe ao homem escolher qual é o caminho que ele quer seguir. E nós também, como homens e mulheres viventes nesse mundo, crentes ou não, vamos fazer a nossa opção. E o nosso Deus, Ele é um Deus forte. Se nós quisermos resistir a este mundo, Deus pode nos dar com toda certeza a vitória. Só o Espírito do Senhor pode nos dar vitória sobre os arrastamentos que nós estamos vendo e muitas outras coisas que nós ainda vamos ver em breve tempo. Que nós estejamos vigilantes e cuidadosos.
Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para examinar um livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias. Nós vamos logo no capítulo 1. Vamos fazer uma leitura breve para nós sabermos as dificuldades que é viver no meio de um povo que não está preocupado com Deus. Um povo que está tratando mais dos próprios interesses do que dos interesses de Deus. A palavra do livro de Jeremias, este profeta, ele viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, e teve um ministério importante em Israel. E ele foi um dos últimos profetas enviados ao povo de Deus que estava perdido, antes deles serem levados cativos para a Babilônia. Acompanhe, por favor, a leitura comigo. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A introdução mostra como foi que Jeremias esteve colocado na história dos reis de Israel. Assim veio a mim a palavra do Senhor, versículo 4, dizendo: antes que te formasse, no ventre eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor uma segunda vez, dizendo: que é que vês? Eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses
estranhos e se encurvaram diante das obras das tuas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, esta introdução que nós fizemos aqui tem como finalidade mostrar que Deus, Ele desde o ventre de nossa mãe, se nós somos o povo de Deus, Ele tem para nós um propósito. Quando Deus nos chama para a sua casa, para o seu ministério, é muito comum nós pensarmos, como o próprio Jeremias disse, que não estava preparado. E por que nós não estamos preparados para servir na casa do Senhor? Porque nós estamos ocupados com a nossa vida. Na verdade, nós não estamos preparados porque nós estamos trabalhando para as coisas desse mundo. Nós estamos ocupados com o nosso campo, com as nossas fazendas, com os nossos carros, com a nossa família. Nós não temos tempo. Estamos ocupados com o nosso futuro, pensando no que vamos fazer amanhã. Se vamos ganhar, se vamos ter, se vamos pagar. Não estamos preparados. Mas Deus nos escolheu desde o ventre de nossa mãe e aguardou que chegasse a hora certa para que Ele pudesse nos chamar. Nós ficamos temerosos, mas o Senhor disse: eu vou fazer de você um servo da minha casa. Nós podemos servir a Deus ou nós podemos nos servir de Deus. A maioria dos crentes, infelizmente, vem se servir do Senhor, procura a casa do Senhor apenas para se beneficiar das coisas que o Senhor pode oferecer. E são poucos aqueles que querem servir. E os irmãos e as irmãs estão hoje sendo chamados para esta servidão. O Senhor quer que cada um de nós, apesar de nós termos um povo lá fora que não está interessado nem um pouco nas coisas do Senhor, que a gente sirva de testemunha da sua casa. Que nós sejamos testemunhas do seu Filho Jesus, que morreu na cruz para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Nós temos anunciado a palavra do Senhor às pessoas que nós conhecemos, ou a gente só se lembra disso quando nós estamos aqui na igreja, irmãos? O Senhor espera que nós cumpramos a tarefa para a qual Ele está nos convidando. E Ele vai falar no seu coração nesse dia. Ele vai chamar você para participar do grande trabalho de regeneração desta humanidade, irmãos. Se nós nos sentimos despreparados, e nós somos mesmo despreparados, nós podemos confiar que o Senhor vai pôr na nossa boca a sua palavra, como Ele fez com Jeremias. Ele vai dizer: levanta-te. Ele vai dizer: eu estou contigo para te livrar. Não importa que as pessoas não aceitem, mas fale do Senhor. Cumpra o teu ministério, para que nós não sejamos levados com as multidões. Amém? Vamos pensar bem nesse momento. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Com o que nós estamos ocupando o nosso tempo? Porque o momento é sério. É um momento de separação. Nós estamos vendo aí fora a prostituição se exibir
em todos os lares. Nós estamos vendo as pessoas ficarem enlouquecidas com as coisas do mundo. Isso vai piorar muito. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. É o refúgio aonde nós podemos nos abrigar perante as tempestades. Amém? Que nós sejamos abençoados. Vamos ao capítulo 18. Move sua escritura um pouquinho para frente. Irmãos, o Jeremias, depois de muito insistir no seu ministério, porque a palavra de Deus aborrece as pessoas que estão com a sua vida tranquilas, acabou sendo lançado numa cisterna. Depois foi tirado de lá. Mas a vida de quem serve o Senhor é uma vida trabalhosa, mas gloriosa. Porque esses que são do mundo, a sua glória vai passar como a palha levada pelo vento, como a palha que é consumida pelo fogo. As glórias do mundo nada significam. A sabedoria do mundo não serve para coisa alguma, irmãos, se estiver destituída da glória de Deus. Todas essas coisas passarão. O esplendor desta Babilônia que está aí fora, esta grande Babilônia, esse reino de glórias, isso tudo será destruído. Haverá lugar somente para o novo mundo, a nova Jerusalém. E o Senhor está nos convidando, nos preparando para isso, chamando a nossa atenção, para a gente não ser iludido. O capítulo 18 de Jeremias é o capítulo que fala do vaso de oleiro. O Espírito do Senhor veio a Jeremias e disse a ele: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Existe na região sul de Jerusalém um vale chamado Vale de Inom, e lá havia uma oficina de oleiro. E o Jeremias, ele levantou, saiu da sua casa e foi até a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Os irmãos já devem ter visto nas reportagens televisivas um instrumento bem primitivo que alguns artesãos ainda usam para fazer vasos. Ele tem 2 rodas e um eixo. E ele roda aquelas rodas com o pé, e a cerâmica vai sendo moldada em cima com suas mãos. Os irmãos já devem ter visto, até nos nossos dias, ainda é usado estas rodas de oleiro. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ele estava moldando um vaso que se quebrou. E Jeremias percebeu que ele tomou daquele barro e destruiu o vaso que estava sendo feito e tornou a moldar um vaso novo, de acordo com aquilo que era bom aos seus olhos. Então, versículo 5, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
O Senhor, Ele quer dizer que nós, como suas criaturas, somos como vasos que Ele pode fazer da nossa vida o que Ele quiser. Ele pode destruir a nossa vida se Ele assim achar por bem fazer, irmãos. E construir uma outra vida em torno de nós. O Senhor Deus, Ele tem supremacia sobre todas as criaturas. E sobre nós que somos o seu povo, muito mais ainda, irmãos. Porque nós somos o Israel da modernidade. Nós somos os gentios que aceitamos Jesus como nosso Salvador, porque o seu povo não quis saber dele. Nós somos o Israel da modernidade, e a palavra de Deus, ela fala a Israel, não só para aquele Israel, mas ele quer dizer que nos nossos dias também nós estamos nas suas mãos, e que se ele achar que há um defeito em nós, como vasos, e que não está de acordo com a sua vontade, ele pode destruir a nossa vida, e pode fazê-lo de diversas maneiras. Se nós tomarmos consciência, irmãos, que Deus tem supremacia sobre a nossa vida, e sobre todas as coisas, nós vamos passar a ter temor a Deus. O livro Eclesiastes, ele diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se eu não tenho medo de Deus, se eu não tenho temor de que Ele pode acabar com a minha vida se Ele quiser, eu não vou conseguir encontrar a sabedoria de Deus. Porque Deus quer o nosso bem. Porém, se nós nos desviarmos do caminho do bem, as coisas podem se complicar para o nosso lado. Ainda que sejamos crentes, ainda que sejamos ofertantes, ainda que sejamos dizimistas, ainda que cumpramos promessas, ainda que subamos aos montes para orar, ainda que frequentemos os mais importantes santuários desse mundo, a nossa opinião diante de Deus não tem valor algum, irmãos. Nós somos vasos colocados na mão do oleiro divino. Algumas pessoas pensam que estão salvas, porque fazem parte desta ou daquela igreja, como se Deus estivesse preocupado com igrejas, com placas denominacionais. Irmãos, a nossa salvação precisa ser buscada todos os dias. Veja o que a palavra diz. Ele acabou de dizer que pode fazer de nós o que quiser. A palavra dele diz o seguinte no versículo 7. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se esta nação, porém, contra a qual falar, se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Nós temos aí um pecador, uma nação, uma cidade, um povo, uma família que vive envolvida em pecado. Ele já tomou decisão, ele vai quebrar o vaso. Pode esperar. Mas o que ele diz? Se essa nação, se esta pessoa, povo, língua, família, se arrepender daquilo que estava fazendo, e a palavra de Deus serve para isso, para nosso arrependimento, eu também me arrependerei do mal que eu pensava fazer. Amém? Se você está em pecado, meu irmão, minha irmã, arrependa-te, para que não seja necessário
ele te quebrar. Ele vai te quebrar. Ele vai destruir você para fazer uma outra vida, para fazer de você um outro personagem. E quando somos quebrados, nós sofremos, porque nós podemos ser quebrados pela enfermidade, pela tragédia, pelo insucesso, pelas coisas que nós tentamos fazer que não dão certo. Por situações que podem se estabelecer na vida dos nossos filhos e que nós de maneira alguma queremos. Está acontecendo alguma coisa em casa, na sua família? Alguma coisa que está fora? Sinal amarelo já está aceso. Se você não mudar, se você não se arrepender, se você continuar achando que está tudo bem, que Deus vai resolver teus problemas, você vai ser quebrado. Irmãos, esse povo aqui, os judeus, é um povo escolhido. Se você tiver o cuidado de ler a história, ele não poupou o seu povo. Como nós vimos na introdução de Jeremias, ele fez com que o povo do norte, que era o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele juntou todo o seu exército, veio e destruiu tudo. A história mostra que Jerusalém foi cercada por meses a fio. Fecharam os portões para que o exército não entrasse. Ele disse: não vai entrar comida nem água. É evidente que daí um tempo o povo teve que abrir os portões. Os bens da casa do povo de Deus foram roubados. As mulheres violentadas. Os homens feitos escravos. Era o povo dele, do Senhor. A gente tem até jeito para falar o Senhor. E nós que somos gentios, e nós que somos oliveira brava, no dizer de Paulo, o apóstolo, você acha que ele não vai fazer nada com nós, irmãos? No momento em que nós precisamos tomar decisões, porque como o povo de Deus, esta humanidade está envolvida em idolatrias, de toda a ordem, inclusive a igreja, irmãos. Daí o motivo desta palavra poder ser aplicada perfeitamente nos nossos dias. Veja bem, o pastor não falou comigo, porque lá em casa está tudo bem. Eu estou tudo bem por enquanto, tudo certo. A palavra do pastor não me serviu. Bom, versículo 9. No momento em que eu falar de uma nação, de um reino, de uma família, de um povo, de uma língua, de uma pessoa, para edificar e para plantar, as coisas estão correndo bem. Se, no entanto, ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu ia fazer. Olha só. Está tudo certo. Porém, se eu começar a fazer coisas doidas, o vaso já vai começar a ficar com defeito. Os irmãos percebem? Então, se está tudo bem, nós precisamos vigiar. Por este motivo, Jesus disse: olha, vigia e ora. Por que vigiar? Porque é perigoso o ladrão entrar. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão, igreja? Satanás, irmãos. Ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio para matar a nossa alma.
Ele é ladrão e homicida desde o começo do tempo, irmãos. Ele que nos engana. Ele diz, não, está tudo bem, fique tranquilo. Você já está salvo. Você já está tranquilo. Você está na igreja lá com o irmão José. Fique tranquilo. Está tudo bem. E vamos dar uma volta juntos, que eu vou te mostrar muitas coisas boas, interessantes, para você que está tudo bem. Vigiemos em oração, porque Ele está rondando a nossa vida, como um leão querendo nos tragar. Amém? As coisas podem ficar feias de uma hora para outra, se nós não tivermos cuidado, se nós formos invigilantes, se nós começarmos a fazer coisas equivocadas, que contraria a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É uma vida em amor. O que é a vontade de Deus? É fazermos sacrifícios, fazermos ofertas, subirmos ao monte, andarmos no caminho de Santiago. O que é a vontade de Deus? Que eu me sacrifique, batendo em mim mesmo, que eu faça jejuns, fique sem comer. Essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus na pessoa de Cristo é uma vida em amor. Ama o seu próximo, ama a sua mulher, ama os seus filhos, ama o seu marido, ama o seu trabalho, ama a sua igreja, ama os seus irmãos. Acontece que em casa não tem jeito. O diabo já chegou, já entrou. É claro que tem jeito. Você está com o coração envolvido pela escuridão. Esse é o problema. Você está querendo uma outra coisa. Você está querendo se prostituir com o mundo. O que é que o mundo ensina? Se você estiver infeliz, parta para outra. É isso o que o mundo ensina. João dizia, o mundo está mergulhado no maligno. Ou você acha que ele tem alguma coisa boa para ensinar para nós? Irmãos, você acha que ele tem alguma coisa boa para ensinar para nós? Vocês viram as multidões recentemente aplaudindo a transgressão? Vocês viram nos meios de comunicação? Vocês acham mesmo que o que está por trás disso é de cima? Irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. É o contrário. O que é bom para todo mundo não é bom para nós. Não é bom para nós, irmãos. As coisas que são boas para Deus, elas não são aceitas pela maioria dos homens. Por isso Jesus foi crucificado na cruz. Mataram o Senhor porque a luz mostra as obras das trevas. Esse é o grande problema da doutrina de Jesus. E as pessoas não gostam de falar dele. Porque o que Jesus mostra são as nossas mentiras, os nossos equívocos. Ele mostra os pecados do nosso coração. Nós não estamos falando de santos. A igreja é um lugar da gente bater aqui no peito e dizer, sou pecador, sim. E reconhecer quais são os meus pecados. E desejar me livrar deles. Isso é igreja. Irmãos, santidade é uma coisa que nós vamos procurar até o último dia da nossa vida. E se tivéssemos 1000 vidas, nós buscaríamos sempre essa santidade sem nunca encontrá-la. Igreja é lugar de busca constante por estados de santidade. Porque santo só tem um. Não é verdade, irmãos?
Se o filho dele, as pessoas chamavam de bom, ele dizia, não, não faça isso, por que você está me chamando de bom? Bom é Deus, santo é o Senhor, amém? Nós temos ciência de que precisamos buscar a nossa santidade todos os dias das nossas vidas. Versículo 11. Fala agora, Jeremias, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Está claro? Está claro o que Deus está dizendo. Você está em pecado? Você está tendo uma vida que contraria a vontade de Deus? Irmãos, isso é nosso. Nós somos artistas em pecar. Nós somos inclinados ao mal. A palavra está dizendo assim: eu estou forjando. O que é forjando? Estou colocando na forja, preparando um mal contra vós. Eu estou projetando um plano contra vocês, por causa da vossa maldade. Convertei-vos. O que é converter-se? É se arrepender do mau caminho, irmãos. Das coisas loucas que anda fazendo, irmãos. Você está pensando em abandonar seu marido? Você está pensando em abandonar sua mulher? Você está pensando em desonrar os seus pais? Você está vivendo desonestamente? Hoje é muito comum. A desonestidade está se tornando honestidade. Os honestos são mal vistos. Não posso ser honesto. Irmãos, se você falar que é religioso, então, que é de Deus, se você falar no Evangelho, somos motivos de piada. O Satanás, ele criou uma doutrina onde as pessoas acham que cada um deve fazer o que bem entende. Mas esse era o problema de Israel. Olha o que diz a palavra. Versículo 12. Não há esperança, dizia o povo de Israel, porque andaremos segundo a nossa imaginação, cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Cada um queria fazer do seu jeito, irmãos. É o que esse mundo aí fora está fazendo. Não, vamos lá, vamos ser felizes. Olha, você tem que me respeitar se eu quiser andar sem roupa, tá bem? Tudo bem, basta eu cobrir as partes púdicas. Pode ser até que chegue um dia que nem preciso cobrir coisa nenhuma, do jeito que vai evoluindo. A mulher do carnaval já aparece nua lá na televisão de casa, dançando lá na frente, ninguém fala nada. E nem a gente fica indignado mais. Se ela aparece nua na televisão em qualquer horário, por que a pessoa não pode andar nua na rua? Irmãos, a sociedade está se destruindo, porque cada um pensa no seu próprio coração. E Deus está dizendo: eu estou preparando um plano contra vocês. Sabe o que é você ter Deus preparando um plano contra você? Você sabe o que é isso? Aquele que pode fazer o que quiser da sua vida, quebrar o vaso, transformar em pó.
Quer tentar? Você vai experimentar? Você vai ver depois como vai ficar? Irmãos, vamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nos ajoelhar e dizer: Senhor, eu sou pecador, me ajuda, eu quero sair disso. Eu quero sair disso. Não me deixe ser arrastado pelo mundo, Senhor. Não me deixe. Melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, fazei coisas que agradam a Deus. Está claro, fazei coisas que agradam a Deus. A palavra de Deus é clara, mas eles não querem ouvir. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a virgem de Israel, que era Jerusalém. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm das terras estranhas, para mostrar ao povo que ele governava todas as coisas, dizendo: não tem faltado nada a vocês. E o que vocês têm feito? Parece nós, né, irmãos? Não tem faltado nada. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, tem queimado incenso às suas vaidades, e seguido caminhos que os faz tropeçar, os caminhos antigos, quando eles não me conheciam, caminhos que se afastam de mim, terras não aplainadas, diz a palavra do Senhor. O que vai acontecer? Eles vão acabar fazendo da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça, como aconteceu com Israel, quando Jerusalém foi sitiada. O povo passava e perguntava assim: onde é que está aquela grande cidade? A cidade do povo de Deus. E balançavam a cabeça. Era o povo de Deus. Eu quero lembrar os irmãos: é o povo de Deus, escolhido dele, Oliveira Santa. E nós, que somos Oliveira Brava, os gentios, a nossa vida, por mais gloriosa que ela possa parecer, o Senhor pode destruir a nossa vida, e a nossa vida passar a ser objeto de vergonha dos homens. Onde é que estava o seu fulano? Nossa, ele não era tão importante. Cadê ele? Morreu. Ficou louco. Está preso. Teve câncer. Morreu no acidente. Onde está? Você quer que a sua vida seja transformada numa vergonha? Irmãos, o Senhor está nos alertando. Do mesmo modo que o vento oriental, que era um vento que vinha do deserto, muito quente, destruía todas as plantações. Eu vou espalhar vocês no meio dos seus inimigos. Vou mostrar as minhas costas para vocês e não o meu rosto, ele diz, no dia da sua perdição. Isso é muito sério, irmãos. As pessoas brincam com a vida. Ele está dizendo: quando a desgraça cair na tua vida, quando a perdição vier sobre você, não adianta me procurar. Eu vou virar as costas para você, não vou mostrar meu rosto, não. É muito sério. A palavra de Deus te alertando. Alertando o seu povo. Então disseram, verso 18: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e vamos ferir com a língua, não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha lá, ele pregou o povo, em vez de dizer amém, glórias a Deus, eles disseram: vamos dar um jeito de acabar com esse profeta. É isso que eles faziam.
Esse coitado foi preso várias vezes. E numa dessas prisões, jogaram o homem dentro de uma cisterna. Porque ele chegou diante do povo e disse: vocês estão em pecado. Irmãos, não me queiram mal. Amém? Não me queiram mal. O Senhor só quer o nosso bem. A nossa vida é tão frágil quanto um vaso de oleiro. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas nós temos um Deus que é maravilhoso, irmãos. Um Deus que é glorioso, irmãos. Um Deus que faz jorrar água das pedras, irmãos. Que criou e que sustenta todas as coisas. Nós temos um Deus tão bom, que enviou o seu Filho para nos salvar, para ser sacrificado na cruz, para derramar o seu sangue, pela remissão dos nossos pecados. Se nós andarmos com Ele, o que Ele nos pede? Ele pede que nós abandonemos a nossa vida? Não. Ele pede alguma quantia a ser doada? Não. Um sacrifício? Não. Um jejum? Não. Ele não pede essas coisas. Ele pede que a gente viva como irmãos, em amor. Como Jesus nos instruiu, dizendo: vocês querem ser mesmo meus amigos? Pois eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros como irmãos. Vai por essa vereda, irmão. Essa vereda é plana, vai por aí. Aí não tem maldição. Aí não tem perigo. Aí não tem temor. Com Jesus não tem medo, irmãos. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Jesus expulsar da sua vida o diabo, com as suas mentiras, com as suas ilusões. Deixe Jesus revestir você da roupagem celestial, para que o mundo não tenha poder sobre nós. Deixe Jesus salvar a tua alma, enquanto pode, porque os tempos são chegados. Que o nosso coração seja dilatado, os nossos ouvidos, os nossos olhos possam enxergar a profundidade das coisas. O Espírito Santo vai nos ajudar, porque é promessa. Eu quero. Os irmãos querem? Amém. Que seja feito assim, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui lembrando a palavra do teu servo Jeremias. Palavra que foi pregada ao teu povo, Senhor, na antiguidade. Nós somos hoje, Senhor, o teu povo da modernidade. E queremos te pedir que derrame do seu Espírito sobre nós, porque pelos nossos olhos, pelo nosso coração, não vamos a lugar algum. Como o Senhor mesmo disse ao seu servo Davi, nós somos como mulas, Senhor, que precisa de cabrestos, mas Tu és um Deus bom e misericordioso. Tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados, das nossas vergonhas, dos arrastamentos em que nós nos envolvemos. Resgata a nossa alma todos os dias, Senhor, todos os dias pela manhã, renova a nossa vida, renova o nosso ânimo, a nossa saúde, concede-nos alegria, firmeza, para seguirmos nesta luta. Nós temos a certeza, nós teremos vitória, em nome do Teu Filho amado. Amém. Que a igreja seja abençoada, os irmãos que estão reunidos aqui,
e aqueles que recebem a palavra em outros lugares, que assim seja. Senhor.